agora, programa Conexão Mulher, voltado para o universo feminino, com Mari Sá e Niédia Torquato. 10h13. Mari Sá e Niédia Torquato. Bom dia, estamos aqui na Rádio Web Caiçara, agora às 10 horas, né, e 14 minutos, e na segunda edição do Conexão Mulher, um programa que é feito justamente para vocês, mulheres, é a voz feminina. Esse programa foi planejado justamente para dar espaço e voz a todas as mulheres, não só de Paulo Afonso, mas também de região e do Brasil. Sintam-se à vontade de participar conosco. Hoje, sábado, né? Sábado, estamos aqui. Ó, o programa de sábado, das 10 horas, já é certo. É ouvir o Conexão Mulher. Não é isso, Niédia? É isso aí, Mari. Bom dia a todas e a todos também que estão nos ouvindo na nossa segunda edição do Conexão Mulher. Vamos para mais uma pauta bacana, né, Mari? O que a gente vai fazer hoje? Isso, eu sou a Mari Sá. Estarei com vocês até ao meio-dia, né? Então, depois do meio-dia, todo mundo vai pra prainha, vai lá no Rio, mas até meio-dia estamos aqui, todo mundo ligado no Conexão Mulher. Hoje teremos uma pauta muito, muito importante, né, Niédia? Vamos falar sobre a violência contra a mulher. Não só a violência doméstica, mas também outros tipos de violência, como a psicológica, a violência no trabalho, a violência administrativa, toda a violência que a gente sofre no cotidiano. Então, teremos aqui conosco a doutora Mirela, não é isso, Niédia? Santana, a delegada titular da DEAN, vai participar aqui conosco. Já estou entrando aqui com ela para ver a hora que a gente vai fazer a participação dela. E enquanto isso, Mari, nós vamos falar um pouquinho, dar uma pincelada, né, Mari, no que temos aí de dados, né? Com essa pandemia aí, assim, isso também a doutora Mirela vai falar pra gente com mais propriedade, né? Sobre o índice, né, de violência, o que a mulher pode fazer, quais são as redes de proteção, essas informações a gente vai conversar com a doutora Mirela. Estamos agora às 10 horas e 16 minutos no Conexão Mulher e, como a Niédia falou, teremos a delegada titular, a doutora Mirela, aqui com a gente para falar sobre a questão da violência contra a mulher. Uma matéria do G1 de 2021, ela traz um dado que é assustador. A matéria diz que a cada dois dias morre-se mulheres na Bahia. Preocupante, né, Mari? É isso, é um caso de violência contra a mulher a cada 2 dias em 2021. Tá. E a gente vai ver com a doutora Mirela se a gente consegue dados da nossa cidade, né, de Paulo Afonso, né? Talvez sejam dados alarmantes e preocupantes também, né? Isso. Em toda a Bahia foram 200 registros no ano passado, né? Isso contra a mulher. A Bahia, vamos pontuar também que a Bahia está em terceiro lugar contra o estado que mais se comete feminicídio no Brasil. Isso. E segundo dados, Mari, de uma matéria que eu li no G1, mais de 180 mulheres foram mortas na Bahia em 2020. E isso, 2020, nós estávamos começando uma pandemia. E são esses dados que a gente vai perguntar à doutora Mirela se com o isolamento social esses números aumentaram. Isso aí são evidências que a gente vai comprovar daqui a pouco. Isso. E
por incrível que pareça, e ainda mais assustador, esse tipo, a maior violência que se tem cometido contra a mulher é justamente o feminicídio, com 66. Seguido por homicídio, 55. E tentativa física, 50. E violência sexual, 29. Então, assim, é assustador quando a gente para pensar quantas de nós estão morrendo todos os dias. É alarmante a gente pensar que o machismo, o homem dotado do seu machismo, da sua violência, do seu problema psicológico, porque eu acredito que um homem que tem esse tipo de comportamento, além do machismo, vem a questão do psicológico, da saúde mental dele. Quantas vidas são tiradas? Quantas de nós são mortas o tempo todo? A cada 2 dias se matam mulheres. E se matam, às vezes, por motivos banais. Geralmente, esses crimes são cometidos dentro da sua própria casa, isso, pelos seus companheiros. Próprios companheiros, isso. E assim, às vezes, por motivos banais. Porque a mulher falou algo que ele não gostou. Porque a mulher saiu e demorou 5 minutos a mais. Porque ele não queria que a mulher usasse tal tipo de roupa. Porque ele não queria que a mulher falasse alto. Porque ele não queria que a mulher risse na rua. Então, assim, motivos banais que não justificam, nada justifica a morte, tirar a vida de alguém. Mas, no caso de nós mulheres, é assim. E aí a gente vai... A doutora Mirela está aqui falar com a gente. Já, eu vou a começar, questão da Lei Maria da Penha. Como é? A lei não funciona? Ou é ineficaz? Há uma falta de se cumpra a lei, é isso? A gente vai tentar entender isso com a doutora Mirela aqui. Porque são questões que perpassa por todas nós mulheres, não só aqui em Paulo Afonso, mas na região, no estado, no Brasil. Então são dados alarmantes e a gente precisa saber como a gente pode fazer diminuir isso. E como essa lei se a lei precisa ser mudada ou precisa ser efetivada, ser cumprida. Porque é complicado quando a gente vê que agressores são presos hoje e amanhã são libertos. Então é preciso a gente ver o que está acontecendo. Nós temos a Delegacia da Mulher aqui em Paulo Afonso, né? A doutora Mirela vai falar pra gente como é que as mulheres procedem, né? Nesse caso de violência. Mas os dados aí ainda continuam alarmantes. A matéria também trouxe que geralmente a idade ela varia. As mulheres têm meninas, eu digo meninas, né? Porque são adolescentes com 13 anos que já sofrem de feminicídio e agressão física. Érica Batista, 18 anos, foi estuprada e morta no distrito de Curitiba, que pertence ao município de Prado, extremo sul da Bahia. Então, outro dado que me chamou a atenção aqui na matéria é que a maioria dessas violências são cometidas justamente em bairros mais pobres, em periferias, em comunidades mais pobres, onde acontece mais esse tipo de caso. Não que não aconteça nos bairros nobres, mas porém não com a mesma frequência. E aí a gente sabe que também tem toda uma estrutura social, uma falta de estrutura, uma falta de educação, falta-se saneamento básico, falta-se estrutura social, falta-se estrutura psicológica, falta-se muita coisa nessas comunidades mais carentes da população. Estamos agora às 10 horas e 22 minutos. A doutora Mirela já está com a gente aqui na linha. Vamos chamar. Bom dia, doutora Mirela. Bom dia, estão me ouvindo? Sim. Ouvintes estão todos ouvindo? Sim. Doutora Mirela, bom dia. Primeiro lugar, queria agradecer a disponibilidade da senhora, né, de estar aqui hoje participando conosco, né, numa pauta bacana, né, no programa que a gente vai tratar de questões voltadas ao universo feminino. E eu sou Niédia, a gente já se conhece, né, doutora Mirela? Minha colega de bancada. Alô? Tá ouvindo? Estou aqui com Marissá, que é a outra jornalista que divide a bancada aqui comigo.
e com o nosso operador de som, o Lucas. Então, doutora Mirela, vou deixar a senhora abrir, né? Falar um pouquinho com nossos ouvintes aí. Dar um bom dia a todas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Web Caiçara. E gostaria também de parabenizar a iniciativa da rádio. Então, mais um canal para as mulheres de Paulo Afonso da região, né? Para se informar, para se conectar, né? Para se atualizar, para também expressar seus desejos, suas ansiedades, comemorar. Então, acho que é um canal muito importante. Parabéns à Web Caiçara por essa iniciativa, por esse programa Conexão Mulheres. Doutora Mirela, então vamos lá. Nós agradecemos, né, o convite mais uma vez, né? Deixa eu começar. Nós vamos falar um pouquinho da violência doméstica, não é isso? Se a senhora puder nos passar dados atuais de números de mulheres violentadas assim em Paulo Afonso. Nós lemos aqui que a Bahia ela já alcançou o ranking de 3º lugar. Como é que está esse ranking agora? Infelizmente ele subiu, ele tendeu a cair. Veja, nós tivemos, né, um período um pouco complicado, que foi o período da pandemia. Isso. Um aumento de violência doméstica em todo o Brasil, né? Inclusive um aumento mundial, né? Que a gente viu várias reportagens, e Paulo Afonso também, no ano de 2020, apresentou um pequeno aumento, certo? Porém, no ano de 2021, a gente já viu uma considerável redução de violência, né? Nos dados gerais, né? Acompanhando a DEAN. Também observamos uma maior procura no ano de 2021 por medidas protetivas de polícia. Por exemplo, em 2019, por meio da DEAN, nós encaminhamos à Justiça 225 medidas protetivas. Em 2020, 371. Já em 2020, foram 440 medidas protetivas. Então, assim, a gente observou que muitas mulheres é um meio de defesa, né? Prevenção, uma maior procura, né? Nós estamos com dificuldade em ouvir. Tem como a senhora colocar mais próximo do ouvido para ver se chega melhor para os ouvintes? O ouvido da boca, aliás. É eu que estou ouvindo. Falando bem próximo, deixa eu tirar. Mas já está dando uma melhorada. Melhorou? Isso, muito. Eu tirei a capa do celular para melhorar. Isso. Agora está ótimo. Pode continuar. Entendeu? Então, assim, nós tivemos realmente um aumento no ano de 2020, principalmente. Em 2021 deu uma estabilizada e até uma redução em alguns crimes, né? No início, em 2020, nós nos assustamos principalmente com o aumento de estupros, certo? A quantidade de estupros e a quantidade de lesões corporais. Só que 2021 já deu uma boa reduzida, né? Enquanto a número de procedimentos e que a DEAN lavrou, em 2021 foi o ano que a gente lavrou mais procedimentos nos últimos 3 anos. Nós chegamos a lavrar 672 inquéritos no ano de 2021 e 488 PCOs, 447 medidas protetivas. Tivemos 107 prisões em flagrante. Então foi um ano de muita produtividade, de muito trabalho, né? E trabalho reduza a gravidade das agressões às mulheres, que graças a Deus conseguimos reduzir. Porque em 2019 nós tivemos 3 feminicídios, em 2020 4, em 2021 nós tivemos apenas um
em investigação, que ainda não foi. Não foi Não se constatou se foi feminicídio ou não, ainda está em investigação. Mas, assim, já deu uma boa reduzida na gravidade das ocorrências. Ô, doutora Mirela, e essa reduzida dá-se a quê? A mulher está mais ligada às maneiras de se proteger, Sim, de procurar as redes de apoio? Sim, eu vejo assim, que a gente pode falar em algum avanço durante a pandemia, né? Porque a gente sabe que a pandemia só nos trouxe prejuízos e consequências ruins. Porém, a lei teve que evoluir em alguns pontos para facilitar o acesso das pessoas. E aí, a gente teve um avanço na lei, foi muito interessante, para a violência doméstica, que foi a Lei 14.022, que ela veio contribuir para a prevenção ao combate à violência doméstica. E ela trouxe instrumentos para que as mulheres pudessem pedir ajuda, denunciar denúncias por meios eletrônicos também. Então, assim, isso foi muito difundido na mídia, nos jornais, reportagens, e também, assim, as delegacias de polícia, como serviço essencial, elas nunca deixaram de funcionar. Então, todas as vítimas de violência tinham acesso presencial ou por meio eletrônico. Se criou links nos sites das polícias civis de todo o Brasil para registro de ocorrência de violência doméstica eletronicamente, inclusive com remessa de provas por meio de eletrônico, com pedido de medida protetiva. Isso aumentou a divulgação dos instrumentos e a procura das vítimas pelas delegacias. Entendeu? Entendeu? Assim, então, a lei trouxe esse avanço nesse período pandêmico, né? O acesso eletrônico, o acesso virtual das vítimas. Mas também, durante o período do isolamento, várias mulheres e vários homens também tiveram que conviver mais tempo em casa, né? Isso também deve ter aumentado, não é isso? Aí, graças a essa lei, né? Pode falar, doutora. Por isso que em 2020 nós tivemos esse aumento, porque com certeza o isolamento social potencializou a fragilidade das relações, né? E não só as relações marido e mulher, companheiro e companheira, mas as relações entre irmãos, entre pais e filhos, entre parentes no geral. E assim, essas relações já fragilizadas, muitas vezes tiveram como consequências a violência, né? Também pelo aquele aumento da sensação de impunidade pelo isolamento social, entendeu? Só que isso aí veio com a quebra desse isolamento por causa dos acessos por meios eletrônicos, né? E aí 2021 já deu uma reduzida. Graças a Deus, né, doutora? Eu vou passar para minha amiga Mari, ela vai fazer uma pergunta também para a senhora, viu? Ok. Bom dia, doutora Mirela, seja bem-vinda. Bom dia. Novamente aqui com a gente. Obrigada pela participação, pela disponibilidade em estar conosco. Estamos agora no Conexão Mulher, na Rádio Web Caiçara, falando com a doutora Mirela, delegada titular, sobre a questão da violência doméstica aqui na cidade de Paulo Afonso. Doutora Mirela, algumas ouvintes estão mandando mensagem aqui que às vezes não denunciam porque o agressor é detido hoje e amanhã é liberado. E elas ficam com medo porque, segundo elas, eles voltam ainda mais agressivos, querendo se vingar porque houve a denúncia. O que a senhora tem a falar sobre isso? A gente ainda recebe diversas mulheres na DEAN com esse receio. Veja, aí eu questiono, se a vítima não tomar essa primeira iniciativa de fazer a denúncia e permanecer em casa com ele, o risco dela não é maior? Sim. Entendeu? Com certeza. Então, no momento que ela faz a denúncia e que ele é detido, é preso em flagrante, porém, em regra,
porque a lei permite, né? Na audiência de custódia, geralmente o juiz libera, quando é primeira prisão, réu primário, endereço fixo, só que ele libera com medidas cautelares, protetivas à mulher. Então, ele sempre que concede a liberdade, os juízes sempre que concedem liberdade, concedem a liberdade proibindo o agressor de voltar para a residência e de se aproximar da vítima, testemunhas e familiares. Então, ele sai, mas com aquela medida protetiva de proibição, de prevenção à mulher, entendeu? Já é um grande passo. E com a advertência que a lei preconiza, que se ele descumprir aquela medida protetiva, a prisão preventiva dele vai ser decretada. E a prisão preventiva sem prazo. Então, o que a gente vem vivenciando na prática, né? Toda semana temos prisão em flagrante. Geralmente, realmente, eles recebem a liberdade provisória mediante cautelar e a maioria não descumpre. A maioria sai de lá, do fórum, advertido e cumpre o distanciamento da mulher. A medida protetiva. Alguns que descumprem, a mulher liga para o 190, procura a Ronda Maria da Penha, vai à delegacia, denuncia e ele é preso novamente. A gente faz o pedido de prisão preventiva, o juiz decreta, ou se for naquele momento a PM pegar, prisão por descumprimento de medida protetiva, e dessa segunda oportunidade ele vai permanecer preso, vai para o presídio. Mas a gente tem que obedecer à lei, e a lei dá essa oportunidade dele responder em liberdade mediante medida protetiva. Entendeu? Uhum. Entendemos. Entendeu? Uhum. E, inclusive, as vítimas de violência doméstica que se sentem inseguras, elas ficam com o telefone da Ronda Maria da Penha, que faz um excelente trabalho no município. A Ronda Maria da Penha fica visitando a residência delas, né, para dar mais essa segurança, se aproximar, e elas ficam com contato direto com a Ronda Maria da Penha. E também nós a encaminhamos para o Centro de Referência da Mulher, onde ela faz todo o acompanhamento psicossocial de fortalecimento pessoal. Ótimo. Porque a mulher é protagonista da vida dela. Uhum. E ela tem, né, ela mesma deve descobrir os caminhos para a vida dela. O caminho sem violência. Não a gente deve dizer, olha, você vai se separar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Ela tem que fazer as escolhas dela. Então, o Centro de Referência da Mulher tem toda uma estrutura psicossocial para dar esse apoio também para a vítima de violência. Entendido, doutora. Quantas delegacias nós temos aqui na região de Paulo Afonso, delegacia específica para mulheres? Só em Paulo Afonso. Na Bahia, nós temos 15 delegacias especiais de atendimento à mulher. 2 em Salvador e 13 no interior, entendeu? Aqui na região só Paulo Afonso. Mas temos uma novidade, que desde o ano de 2021, a Polícia Civil vem implantando núcleo de atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica em delegacias de municípios maiores. Então já foram implantados cerca de 4 ou 5 núcleos. Vão ser implantados agora em 2022 mais uns 4 ou 5, inclusive com expectativa da implantação no município de Jeremoabo, certo? Que não é uma delegacia independente, mas é um núcleo com uma delegada naquela delegacia e uma equipe para atender as vítimas de violência doméstica. Vamos dizer assim, um embrião para uma delegacia, entendeu? Mas assim, a Polícia Civil está ampliando nos municípios esses atendimentos especializados para a violência doméstica. Isso é muito importante, né? Porque é uma diferença em ser atendida por uma delegacia especializada do que por uma delegacia que geralmente só tem homens, e aí a mulher já está constrangida pela situação, por todo o fato que ela está passando, né? E ainda ter a questão do constrangimento, de ser atendida por homens, de ser julgadas. Isso é muito importante, é de uma ótima... Sim. Então, assim, a nossa delegada geral, doutora Heloísa Brito, que é mulher, isso. entendeu?
a nossa diretora do Departamento do Interior, doutora Rogéria, que é mulher, estão com essa sensibilidade, né, e estão ampliando esses atendimentos em delegacias territoriais. E também há uma novidade na Polícia Civil implantada por essa gestão, que é uma delegacia itinerante, uma delegacia da mulher itinerante. É um ônibus todo preparado e ele tá percorrendo toda a Bahia. E ele vai chegar agora em 2022 na nossa região. Se Deus quiser, ele vai passar por várias cidades aqui na região com esse atendimento especializado. Nós estamos aqui no Conexão Mulher, 10 horas e 40 minutos. Doutora Mirela, em Paulo Afonso, a DEAN, ela atende Paulo Afonso e a região circunvizinha. Quais são os municípios, as mulheres que estão nos ouvindo agora, que abrange a DEAN Paulo Afonso? Não, a DEAN Paulo Afonso atende apenas o município de Paulo Afonso. Só Paulo Afonso. Entendeu? Sim. Porque toda delegacia, por lei, ela deve ter atribuição do município que ela é instalada. Entendi. Porque a nossa lei, a nossa legislação não permite que a gente uma delegacia de um município investigue um crime ocorrido em outro município. Entendi. Entendeu? Nós somos polícia judiciária. A nossa finalidade é materializar crimes, investigar crimes e materializar aquilo num procedimento. Como polícia judiciária, a gente é um braço do judiciário e a gente vai materializar, provar aquele crime e remeter para o Ministério Público e para o judiciário. Entendi. Então, assim, a gente tem a atribuição daquele município que a gente está instalado. Entendeu? Entendi. Então, a gente só atende ocorrências do município de Paulo Afonso. Porém, como a gente tem um único atendimento especializado na região, a gente sempre dá o apoio para as delegacias de todos os 13 municípios da 18ª Corfim. Né? De Abaré, Xoxó, Macururé, até Antas, a gente dá apoio. Que apoio? Se aquela mulher precisar de um atendimento psicossocial, o delegado entra em contato, a gente agenda, faz atendimento aqui. Se precisar de fazer uma ouvida por sigilo, pela especificidade, às vezes uma coisa muito, muito mais delicada, a gente ouve aqui. Agora, o procedimento a gente remete para a delegacia do município instaurar e concluir, entendeu? Entendi. Agora, um atendimento que a DEAN vem fazendo com muita frequência é atendimento a vítimas de estupro, né? Então, estupro de vulnerável, crianças e adolescentes. Por quê? Porque nós na DEAN temos um atendimento psicossocial, nós temos uma psicóloga e uma assistente social. E elas têm mais, vamos dizer, expertise, conhecimento, técnica para coletar esses depoimentos de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Então, toda a região, todas as delegacias da região sempre estão agendando conosco esses atendimentos e trazendo crianças e adolescentes da região. Essa semana mesmo, nós atendemos 6 crianças de outros municípios. Entendeu? Elas vêm fazer o corpo de delito no IML e passam na delegacia para atendimento psicossocial. Entendeu? Entendemos. Estamos agora às 10 horas e 42 minutos aqui na Rádio Web Caiçara, no programa Conexão Mulher, com a delegada titular, doutora Mirela. Doutora, no dia 8 entrou em vigor o então presidente, o Jair Messias Bolsonaro, sancionou uma lei, né, isso que o registro imediato de medida de proteção à mulher agredida. Entre as que já constam, ele acrescentou a questão da pensão, que o agressor ele tem que, além de pagar a pensão provisória, ele tem também de arcar com o programa de recuperação dessas mulheres. Como é que isso vai funcionar na prática? É tudo ainda muito novo, porque a Lei Maria da Penha, ela é uma lei que ela coíbe a violência, mas ela também é uma lei de prevenção à violência, né? Então, assim, ela tem 3 grandes objetivos. Ela cria mecanismos para coibir a violência,
ela dispõe sobre a criação de juizados especiais e ela estabelece medidas de assistência e proteção à vítima de violência. Ela tem esses 3 grandes objetivos. Uma lei que já tem 15 anos, fez 15 anos no ano passado, mas uma lei que não foi 100% implementada. Por exemplo, nós não temos juizado especial de violência doméstica na Justiça de Paulo Afonso. No fórum, a gente não tem uma vara específica para a violência doméstica. Então, assim, a lei tem 15 anos e ela ainda não foi totalmente aplicada. E essa lei que foi sancionada, agora a lei 14.310, de 8 de março de 2022, ela veio implementar mais uma necessidade nossa, do operador do direito, né? Dizendo assim, nós que operamos com o direito, os delegados, a Polícia Militar, o Ministério Público, a Defensoria Pública. Por quê? Porque ela veio obrigar o CNJ a criar um banco de dados que as medidas protetivas fiquem arquivadas e de acesso a todos que precisarem consultar. Por quê? Porque, por exemplo, há vamos para uma questão prática. Uma mulher está sendo agredida, liga para o 190 e diz, olha, eu tenho uma medida protetiva e ele está proibido de se aproximar de mim. O policial militar, ele não tem acesso hoje a confirmar se aquela mulher realmente tem uma medida protetiva e se aquela medida protetiva está válida, porque as medidas protetivas ela tem validade de 120, 180 dias, entendeu? O juiz dá uma validade para ela. Então, assim, a gente ficava ali naquela dúvida. Chegava na delegacia, a gente tem que entrar no site do Tribunal de Justiça ou ligar para o fórum, e às vezes a medida protetiva é de outro estado, de outro município, e a gente tem aquela dificuldade em confirmar a validade e a veracidade da medida, entendeu? Uhum. Então, assim, tendo esse banco de dados, a gente vai ter mais segurança no momento de autuar um agressor por descumprimento daquela medida protetiva. Então, isso foi bem importante, entendeu? Como muitas outras leis que nos últimos anos vêm sendo sancionadas. De 2020 para cá, de 2017 até 2022, eu acredito que mais de 10 leis foram sancionadas para alterar e para trazer melhoria para a Lei Maria da Penha, né? Por exemplo, em 2021, nós tivemos a lei 14.164, que foi assim um avanço muito bom. O que é que essa lei diz? Ela diz que ela inclui, ela dita, né, a inclusão do conteúdo sobre a prevenção da violência contra a mulher no currículo da educação básica. Entendeu? Então, todas as escolas de educação básica têm que incluir no seu currículo escolar o assunto violência contra a mulher. Isso vai ter que ser assunto curricular das escolas, inclusive implementando uma semana escolar de combate à violência doméstica. Porque a gente sabe que a violência doméstica é uma questão cultural. Sim. E se a gente não começar a tratar isso da infância, da educação básica, né, orientando, educando, mudando essa cultura, a gente não vai avançar. Então a gente tem que começar desde criancinha a tratar o tema nas escolas, como diversos outros temas, entendeu? Para que essa cultura seja mudada. Então foi uma lei muito boa de 2021, né? Se vocês me permitirem. Sim. Falar aqui mais 2 ou 3 avanços agora que tivemos recentemente na mudanças de lei, certo? Como é que tá no nosso tempo aí? A gente vai só dar uma paradinha para a senhora tomar uma água, aliviar a garganta, e aí voltamos rapidinho. Eu vou também aproveitar e vou passar o WhatsApp da rádio, né, da programação,
para se tiver algum ouvinte que queira tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, possa falar conosco ao vivo. É o 75992976155. Então, quem tiver interessado em fazer alguma pergunta, a doutora Mirela aqui, mande a pergunta pelo zap que a gente vai fazendo. Doutora, então vamos só dar um intervalo pequenininho para a senhora tomar uma água. A gente tomar água e voltamos já, certo? Ok. Tá bem. e 48. Conexão Mulher, empreendedorismo, campo de trabalho, saúde mental, violência doméstica e empoderamento. Aqui na Rádio Web Caiçara. Rádio Web Caiçara. Você apareceu do nada, seu beijo arrepiou na hora. Diferente e com muito mais conteúdo. Decorei a sua canção preferida. Rádio Web Caiçara. Espalha amor por onde for. E de Paulo Afonso. No ar, os apoios culturais. Voltamos já. Rádio Web Caiçara. Com você em todo lugar. A dengue é uma epidemia nos últimos anos no Brasil. Entre dezembro de 2017 até julho de 2018, o Brasil registrou 174 casos de dengue grave e 1.987 casos de dengue com sinais de alarme. E para esse número baixar, basta evitar água parada. Por isso, é importante jogar fora pneus velhos, virar garrafas com a boca para baixo e, caso o quintal seja propenso à formação de poças, realizar a drenagem do terreno. Também é necessário lavar a vasilha de água do bicho de estimação regularmente e manter fechadas tampas de caixas d'água. Vamos todos juntos combater a dengue. Uma campanha da Rádio Web Caiçara. Ninguém gosta de ficar doente. Logo, ninguém deveria se drogar. A Organização Mundial de Saúde reconhece as dependências químicas como doenças. O usuário, no início, pode achar a droga inofensiva, mas em pouco tempo, aquilo que parecia confortante e prazeroso se tornará sua pior inimiga. Depender de algo para se sentir bem ou feliz momentaneamente é ilusório e raso demais. Se drogar é adoecer. O tratamento para se livrar do vício é longo e doloroso. Não entre nessa. Diga não às drogas. Uma mensagem da Rádio Web Caiçara. Preconceito, discriminação e a opressão social contra os homossexuais apresentam-se como atitudes de extrema crueldade, pois geram sentimentos intensos de baixa estima, depressão e muitas vezes sensação de despersonalização, podendo levá-los ao suicídio. Temos que entender que as pessoas são diferentes umas das outras, mas todos seres humanos. Não julgue alguém pela sexualidade quando você não quer ser julgado pelo caráter. Opção sexual não é doença. Uma mensagem da Rádio Web Caiçara. O Chico é um velho guerreiro, rio do povo brasileiro. Quem maltrata o São Francisco, maltrata o Brasil inteiro. Eu viro carranca pra defender o velho Chico. 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 Eu viro carranca. Apoio Rádio Web Caiçara. Muitas pessoas sofrem diariamente com apelidos ofensivos, xingamentos degradantes e intolerância à sua raça ou cor. Isso tem que mudar. Não podemos aceitar uma sociedade racista. O preconceito baseado nas características físicas de alguém é a pior coisa que existe. Todos somos iguais em nossa essência e não há exceções. Ninguém deve se sentir melhor ou pior por causa de sua genética. Sociedade consciente é aquela que enxerga vidas e não raças. Diga não ao racismo. Esta é uma luta de cada um de nós. Uma campanha da
Rádio Web Caiçara. Depois desses 2 anos difíceis de pandemia, é hora de voltar às aulas com esperança. Na Quaresma, vamos refletir sobre fraternidade e educação. Vamos promover diálogos sobre a realidade da educação no Brasil à luz da fé cristã. Campanha da Fraternidade 2022. Fala com sabedoria, ensina com amor. campanhas.cnbb.org.br. O tempo é sagaz e é igual para todos. A idade avançada, cedo ou tarde, chegará. E todo respeito e cuidado com aqueles que muito já viveram é sempre bem-vindo. Os idosos geralmente precisam de atenção e cuidados especiais, devido a algumas limitações que os acometem. Portanto, esteja pronto para ajudar e auxiliar nas tarefas simples do dia a dia. Procure evitar acidentes domésticos e, acima de tudo, use de carinho e amor. A idade não muda a essência. Pessoas não têm prazo de validade. Cuide. Uma mensagem da Rádio Web Caiçara. A eleição da FACHESP se aproxima. É hora de escolher representantes que defendam a nossa fundação. Não podemos permitir que retirem direitos históricos dos participantes. A Chapa União reúne dirigentes de todas as entidades e está ao seu lado em defesa da FACHESP. Diretor de Benefícios, Fernando Neves. Conselho Deliberativo, Adelson Neves. Suplente, Antão Siqueira. Conselho Fiscal, Odo Santana. Suplente, Roque Fagundes. Chapa União, em defesa dos participantes da FACHESP. Quem anda a cavalo não folheia a revista, mas ouve rádio. Quem tá dirigindo acessa a internet, ouve rádio. Quem tá lá no sítio cuidando da lavoura não lê jornal, mas ouve o rádio. Para ouvir não é preciso parar o que está fazendo. O rádio atinge a todos a qualquer momento e em qualquer lugar. Anuncie no rádio. Sua empresa ganha asas nas ondas sonoras. Seus produtos chegam mais longe. Direcione sua propaganda ao rádio e veja a diferença. Uma campanha Rádio Web Caiçara. Caiçara, a rádio web que faz diferente. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Na minha net, só dá o Web Caiçara. Não precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito, seus costumes, seus defeitos. Caiçara. Deixei Paulo Afonso, era bem cedinho, na metade do caminho, deu vontade de voltar. Rádio Web Caiçara, com você em todo lugar. Todo mundo está ouvindo a rádio web que faz a diferença na internet. Rádio Web Caiçara, a diferente de Paulo Afonso. 10h56. Conexão Mulher, empreendedorismo, campo de trabalho, saúde mental, violência doméstica e empoderamento. Marissa e Niedja Torquato.
bom dia. Estamos agora às 10 horas e 59 minutos na Rádio Web Caiçara, no programa Conexão Mulher. Estamos com a doutora Mirela, que é a delegada titular aqui de Paulo Afonso, falando sobre a questão da violência contra a mulher, principalmente a violência doméstica. Oi, doutora Mirela, estamos de volta. Doutora Mirela? Oi, tô ouvindo bem. Então, doutora, ainda continuando sobre a questão da violência, surgiu aqui, a gente estava conversando aqui em off, a questão da violência psicológica, que é também uma violência que as mulheres sofrem constantemente, tanto quanto a física. Porém, se procura mais a delegacia quando a violência ela é física. Quando a violência é psicológica e essa mulher pode procurar a delegacia, a lei ampara também, tem as mesmas medidas protetivas da violência física? Veja, hoje, na prática, a gente tem muito mais registros de violências verbais e psicológicas do que violências físicas. Olha! Né? Com tantos anos da implementação da Lei Maria da Penha, né, a gente vem observando uma redução bem considerável de violências físicas e, infelizmente, um aumento de violência psicológica. Né? A violência psicológica, ela já era conceituada lá no artigo 7º da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha diz que há diversas formas de violência contra a mulher: física, psicológica, patrimonial, institucional, sexual e etc. Né? Mas a gente tinha a dificuldade na tipificação. O que é a tipificação? Em aplicar num tipo penal, num crime no Código Penal. Porque a Lei Maria da Penha não cria crime. Ela cria mecanismo de prevenção à violência e de combate à violência. Mas ela não criou crime. O Código Penal é que traz os crimes. E a gente tinha no Código Penal que ameaça, né? A gente tinha e tem, nós temos ameaça, nós temos a injúria, que é aquele xingamento, aquela ofensa, nós temos a difamação, temos a calúnia, temos alguns artigos, mas às vezes a gente ficava na dificuldade de tipificar a violência psicológica. Com o dinamismo social, né, diante desse contexto fático que foi sendo observado, a recorrente violência psicológica, um dos avanços que a gente teve na lei foi justamente agora em 2021, foi sancionada pelo presidente a Lei 14.188. E essa lei criou o tipo penal violência psicológica. Então, de 2021 para cá, se não me engano, do mês de julho, tenho certeza do mês, mas foi mais ou menos no mês do ano, foi criado o artigo 147B no Código Penal. E o que é que esse artigo diz? Que é violência psicológica e é crime causar dano emocional à mulher, que a prejudique e a perturbe em seu pleno desenvolvimento, ou que vive a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação. Veja que artigo amplo, subjetivo, mas muito importante, né? Sim. Então, assim, agora a gente tem um tipo penal para a violência psicológica. Ah, que bom. Entendeu? Que bom. Entendeu? E além desse 147B, também em 2021 foi criado mais um crime que a gente não tinha, a Lei 14.132, que foi o crime de perseguição, né? O famoso stalking. Porque muitas mulheres chegavam a dizer, mas olha, eu sou perseguida 24 horas. Quando não é presencial, é virtualmente. Eu não consigo me sentir livre, né? Isso me incomoda. Eu fico restringida a minha capacidade de se locomover.
com medo. E aí foi criado também o artigo 147A no Código Penal, que diz que perseguir alguém reiteradamente, né, por várias vezes, ou por qualquer meio. Então não é só presencial, por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, invadindo ou perturbando a sua esfera de liberdade ou privacidade, passa a ser crime também. Só que há um diferencial aí. No crime de violência psicológica, é causado dano emocional à mulher. Então, a vítima sempre mulher. Já no crime de perseguição, é perseguir alguém. Então, qualquer pessoa pode ser vítima do crime de perseguição. Entendeu? Entendi. Doutora, e nesse caso, o procedimento é o mesmo da mulher que sofre a violência física contra o agressor? Como ele é retirado de casa? Com certeza. As medidas são as mesmas? É o mesmo procedimento, registro de ocorrência policial, e nós vamos instaurar o procedimento com uma diferença legal simples. Tipo, na lesão corporal, que é a violência física, na maioria das vezes causa lesão corporal, a ação é pública e incondicionada, que assim tratou a súmula 542 do Supremo Tribunal de Justiça, o STJ. Então, assim, o que é pública incondicionada? Independe da vontade da vítima, o procedimento vai ser instaurado e ele vai responder processo. Então, se a gente tem conhecimento de uma vítima lesionada, independente dela querer ou não processar, a gente vai fazer o procedimento, entendeu? Entendi. Já nos outros crimes de violência psicológica, de ameaça, de injúria, depende da vontade da vítima, porque são condicionadas à representação ou a requerimento. Entendeu? Então a gente precisa que a vítima assine o termo dizendo que quer processar. A única diferença é essa. Entendeu? E a questão, é claro, de provas. Porque na violência física a gente vai tirar foto, vai levar para corpo de delito, vai pedir um relatório médico do hospital, se ela foi para o hospital. E na violência psicológica a gente vai precisar de outros elementos mais subjetivos, como relatórios de algum médico que ela tenha passado, ou algum psicólogo, como testemunha, como relatos de vizinhos, de amigos, de filhos, entendeu? Como mensagens, com áudios, a gente vai tentar provar de outras formas, entendeu? Entendi. Doutora, fala pra gente, no caso a mulher que ainda tem medo, que ainda se sente insegura em denunciar, em fazer a denúncia, em procurar, os vizinhos que às vezes também se sentem inseguros, como é que faz para fazer essa denúncia sem que o denunciante seja identificado? Olha, nós temos um grande canal nacional, que é o Disque 180, que é o Disque Direitos Humanos. E esse canal é muito sério, não precisa nem de crédito para ligar no celular. Ligou no 180, não se identifica, e a gente, inclusive, quando a gente recebe a denúncia também não vem identificação da pessoa que denunciou, e essa denúncia é remetida para as delegacias da área, né? No caso, se for aqui em Paulo Afonso, a Delegacia da Mulher, e para o Ministério Público. E a gente tem um prazo para tomar as providências. Então, é um grande canal, que é o Disque 180, é o Disque 190, que é o Disque do SICOM, né? Sim. Do SICOM é o 190, e é o telefone da Delegacia da Mulher, que é o 75-3282-5362. É o telefone da Delegacia da Mulher. Pronto, então estão as informações, doutora Mirela passando. Outra pergunta, doutora Mirela, você falou aqui sobre a questão do abuso sexual, da violência, do estupro, que aumentou na cidade, aqui no município de Paulo Afonso. Ao que se deve? Falta de a proteção? O que se deve esse aumento desses casos de estupro na cidade? Olha, nós tivemos um aumento no ano de 2020, naquela época do isolamento social. Isso. Certo? Um aumento de casos, de denúncias. Porém, no ano de 2021, nós tivemos uma redução muito boa, de quase 25%. E a senhora acha que foi justamente esse período de isolamento onde esses casos aconteceram justamente porque as pessoas estavam mais isoladas?
Isso, porque tanto teve um aumento de estupros contra crianças, como também estupros contra mulheres adultas, porque, infelizmente, a gente ainda recebe muitas mulheres que relatam abuso sexual dos seus próprios companheiros, entendeu? Sim. Que é uma violência doméstica. Então, assim, muitas mulheres ainda relatam o estupro mesmo na relação marido e mulher, entendeu? Doutora, então, na existe... época da pandemia, nós tivemos um aumento, mas depois tivemos uma boa redução. E existe alguma dica que você possa dar para essas mulheres, para não chegar a esse extremo de violência? Qual a dica que você daria para essas mulheres que estão nessa situação de vulnerabilidade com seus parceiros e que já percebem que já estão chegando a um ponto da agressão, além da agressão psicológica, a agressão física? Sim, a gente sempre diz que a mulher tem que saber o momento de quebrar o ciclo da violência, né? A gente sabe que o ciclo da violência é aquele ciclo de a violência começa mais amena e vai se intensificando até a grande violência, né? Sim. E às vezes depois vem a reconciliação, aí violência amena e sai naquele ciclo. Então a mulher tem que ter essa sabedoria, por isso que a gente caminha para o centro de referência da mulher, para ela se preparar para esse momento, de identificar que está sendo vítima de violência, que a violência está se intensificando e ela quebrar o ciclo. A gente sempre diz, olha, tenha números de contatos de familiares mais próximos, de pessoas que possam lhe ajudar, sempre tenha um kit de emergência para naquela necessidade sair de casa, tipo seus documentos de filhos, suas roupas, num lugarzinho ali organizado, que você precisa sair de casa com pressa para pegar sua bolsa, seus documentos, né? Sim. Uma pessoa que você confie, que você possa mandar uma mensagem, um sinal de alerta e essa pessoa acionar a polícia, tá entendendo? Sempre ter esse tipo de cuidado, né? Para identificar que está no momento de pedir ajuda, né? De pedir ajuda, de sair, de evitar uma violência maior, né? Entendeu? Entendi. Estamos agora às 11h11 aqui na Rádio Web Caiçara, no programa Conexão Mulher, que é um programa voltado para o espaço feminino. Estamos com a doutora Mirela, que é a titular aqui da Delegacia da Mulher no Município Paulo Afonso, falando sobre a violência contra a mulher, principalmente a violência física. Está aqui também com a gente no estúdio, já chegou a cantora Marília Santos, que está aqui com a gente, vai falar um pouco da sua trajetória, da sua história e vai cantar um pouquinho pra gente. Doutora, estamos já fazendo as considerações que a senhora tem a acrescentar. Sim. O que a senhora tem a dizer mais pra gente? Momentinho. Eu só quero falar um pouquinho. É o seguinte, esse ano de 2021, a Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, através das Secretarias de Desenvolvimento Social, a SEDES, e Secretarias de Educação, elas, com o apoio da DEAN, né, e dos órgãos de proteção, porque a violência doméstica, ela não se combate sozinha. A DEAN não consegue fazer um trabalho sozinha, porque nós somos a parte de formalização de procedimento, mas a gente tem que ter toda uma rede de apoio para aquela mulher vítima de violência, que, em regra, a mulher não quer apenas ou às vezes não quer de forma alguma a prisão dele. Ela quer que sua família seja reconstituída, ela quer que tenha paz, ela quer respeito, ela quer a harmonia familiar. Então, assim, a gente precisa trabalhar tanto na parte de prevenção como de reabilitação dessa mulher e da família, né? Da mulher e da família. Então, a gente tem várias parcerias. A gente tem uma parceria com o curso de psicologia da Unirios, que dá atendimento psicológico tanto para as mulheres como para os homens agressores. Entendeu? Como é que faz para ter acesso, doutora, a esse programa da Unirios? A Unirios e a DEAN fizeram um projeto que chama Projeto Ressignificar,
né, que é um grupo de terapia, é um grupo reflexivo para os homens autores de violência doméstica fazerem terapia, entendeu? É um projeto maravilhoso, que ele foi suspenso na época de pandemia, mas ele está sendo retomado agora. Nós já temos uma reunião próxima semana e tem o grande apoio do Judiciário e do Ministério Público, porque a Lei Maria da Penha, ela diz que uma das medidas protetivas é o juiz determinar que o homem faça acompanhamento, reeducação, reabilitação e atendimento psicossocial. Mas o juiz só pode determinar se tiver para onde encaminhar aquele homem para fazer esse acompanhamento. Sim. Então, nós pedimos essa parceria com a Unirios e o curso de psicologia de pronto fez o projeto, foi aprovado, com um convênio publicado no Diário Oficial, tudo direitinho, e nós tivemos que dar uma paralisação por causa dos encontros que eram presenciais e estavam suspensos, mas nós vamos retomar agora. Próxima semana já temos a primeira reunião para formar o próximo grupo, próximo grupo reflexivo, entendeu? Mas é um projeto muito bom. Então a gente tem essas parcerias com diversos órgãos, né? Com a Ronda Maria da Penha, com Defensoria Pública, com OAB, com faculdade, e a principal parceria da gente é Centro de Referência da Mulher também, que faz a reabilitação das mulheres, CREAS, reabilitação das crianças e adolescentes, então, e as secretarias, né, de educação e de saúde. E esse ano nós estamos lançando a campanha, acho que vocês estão acompanhando aí pelas redes sociais, Mulheres Inspiram, Você Pode, Sim. Nós Podemos. O que é que a gente quer dizer com isso? Que todas nós, mulheres, de alguma forma, inspiramos alguém. Né? Fomos inspiradas e inspiramos alguém. Então a gente é luz para a gente mesmo e a gente é luz para os outros, aqueles que a gente pode alcançar. E todo mundo pode. Você pode, nós podemos. Então a gente tem que empoderar a mulher e a gente tem que dizer que todo mundo é capaz de inspirar, de ser inspiração. Verdade. Entendeu? Uhum. Então agradecemos. Então, eu quero deixar essa mensagem final para todos os ouvintes. Sim. Sim, sim. Fico com o compromisso de, dos próximos projetos, convidar vocês, né, para conhecer. Tá certo? Nós agradecemos, doutora Mirela, mais uma vez aqui a senhora. Obrigada pela participação, pela disponibilidade de nos atendermos. E faço as minhas palavras de Niédia, que o espaço está aberto, é democrático, sempre que precisar, para divulgar os cursos, para divulgar qualquer coisa que seja relacionada às mulheres e a melhoria da vida dessas mulheres, estamos abertos. Muito bem. Pois é, eu agradeço também pela oportunidade de divulgar, principalmente o trabalho da Polícia Civil da Bahia, né, aqui em Paulo Afonso, e contem conosco, né, nesse compromisso de estar sempre contribuindo para Paulo Afonso e região. Sim, na próxima pauta esperamos a senhora aqui ao vivo para a gente, todo mundo. Niédia já conhece, pessoalmente eu não conheço. Para tomarmos um café. Isso. Então já sinta-se convidada. Tá bem, obrigada. Bom final de semana para todos. Para você também. Final de semana de muita paz. Amém. Tá, tchau. Tchau. Estamos agora às 11h18 na Rádio Web Caiçara, Rádio On, no programa Conexão Mulher, um programa voltado para o universo feminino. Estivemos conosco agora conversando a delegada titular, doutora Mirela Santana, que esteve aqui com a gente falando sobre a questão da violência psicológica, violência física, onde essas mulheres devem procurar apoio, como procurar apoio se não quiserem se identificar.
Então, assim, o que a gente não pode permitir, nós mulheres, é que o nível na relação chegue à agressão. Se a relação não está mais fazendo bem, se está machucando, então é a hora de romper o ciclo. Não tem como a gente postergar um ciclo onde não nos faz mais bem, onde nos machuca. Então, se nos machuca, não é uma relação boa. E estamos aqui conosco, Marília, olha a Marília Santos, uma cantora aqui de Paulo Afonso, bastante conhecida. A Marília está aqui conosco, vai falar um pouquinho sobre a trajetória dela, a música. Marília, antes do intervalo, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho para a gente. Olá, bom dia a todos da Rádio Web Caiçara. Sou Marília Santos, muito conhecida aqui na cidade como cantora. Alguns conhecem, outros não, mas já tem um tempinho aí que estou na música, então é uma satisfação imensa estar aqui hoje para contar o lado bom, o lado ruim. O lado não muito bom, né? Não muito bom. Ruim. E eu espero, porque muitas pessoas... Daqui para lá a gente vai conversar, que vai ter um intervalo agora, é isso? Isso, tem intervalo, né, Lucas? Agora? Pronto. Então, fiquem aí ligadinhos. Já eu volto pra gente conversar, né, Niédia? Isso, 11h20. Vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com Marília Santos, hein? 11h20. Conexão Mulher. Conexão Mulher. Empreendedorismo, campo de trabalho, saúde mental, violência doméstica e empoderamento. Aqui na Rádio Web Caiçara. Essa é a Rádio Web Caiçara. Aqui tem música. Se for por seu carinho. Cultura. Em minhas andanças pelo mundo, já fiz de tudo um pouco. Já bati papo com mudo, troquei ideia com louco. Entretenimento. É stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando e dorme chorando. E notícias. Rádio Web Caiçara, a diferente de Paulo Afonso. No ar, os apoios culturais. Voltamos já. Rádio Web Caiçara, com você em todo lugar. Olá, ouvintes da Rádio Web Caiçara. Mais uma dica aqui de língua portuguesa é sobre o uso da palavra mussarela. Como que deve ser feita essa escrita? Com 2 S's ou com C cedilha? Agora, dicas de português com o professor e advogado Osmar Brandão. A palavra mussarela deve ser escrita com C cedilha, de acordo com o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. É muito comum a gente ver em vendas, nos mercados, escrito com 2 S's, mas a forma correta é com C cedilha. Então a palavra mussarela deve ser escrita com C cedilha. Tudo bem? Então continua aí ligadinho na Rádio Web Caiçara e acompanha mais dicas como essa. Um forte abraço. Vida saudável é uma condição que depende de certas atitudes do cotidiano. Nada melhor do que o humor para combater os percalços que aparecem. O bom humor pode manter as pessoas saudáveis e aumentar as chances de uma vida longa. Para melhorar a sua atitude positiva diante da vida, aposte em uma breve caminhada em áreas verdes, como parques e jardins. Outro comportamento que pode ajudar para melhorar a saúde é se prevenir, realizando exames anualmente, se alimentando corretamente e a prática de exercícios físicos. Não espere uma doença para procurar um médico. Faça exames periódicos. A prevenção pode salvar sua vida. Uma dica da Rádio Web Caiçara. Vet Pet. Os cuidados do seu pet têm novo endereço. Se você precisa de atendimento clínico e cirúrgico, farmácia veterinária, pet shop, banho e tosa, exames laboratoriais, vacinas, odontologia e rações, procure a Vet Pet. Médico veterinário responsável, Dr. Antônio Almeida Júnior. Vet Pet, Rua Amâncio Pereira 212 Centro, Paulo Afonso, Bahia. Venha nos conhecer. Vet Pet. Nosso telefone é 75 991 85 5810 ou 999 68 2611.
Vete Pet. A eleição da Fachesf se aproxima. É hora de escolher representantes que defendam a nossa fundação. Não podemos permitir que retirem direitos históricos dos participantes. A Chapa União reúne dirigentes de todas as entidades e está ao seu lado em defesa da Fachesf. Diretor de Benefícios, Fernando Neves. Conselho Deliberativo, Adelson Neves. Suplente, Antão Siqueira. Conselho Fiscal, Odo Santana. Suplente, Roque Fagundes. Chapa União, em defesa dos participantes da Fachesf. Um gesto de amor e solidariedade pode ser a definição de um doador de sangue. Sua contribuição é muito importante para manter o estoque de sangue que é necessário para os hospitais. A doação é um simples ato que representa muito, não importa a razão. Após a doação, você se sentirá bem, sabendo que ajudou alguém. Entre nessa luta, doe sangue e faça a vida de alguém fazer sentido. Uma mensagem da Rádio Web Caiçara. Tá todo mundo comentando, porque todo mundo está ouvindo a Rádio Web Caiçara que está no ar. Às 6 da manhã você vai despertar com a alegria de Arlindo Souza, no Prosa Rural. E as dicas do Dr. Almeida Júnior para o povo do campo e da cidade. Às 8 da manhã, o café tem cheiro de notícias, com o Sala de Imprensa. Na bancada, Washington Luiz, Marissa, Arlindo Souza e Francisco Salles. Em seguida tem o programa Carta Aberta com o pastor Sidney César. E depois tem a Boa do Esporte no Tribuna Esportiva com Neumi José. E ao meio-dia rola o melhor da música brasileira no Caiçara Brasil, na locução de Máximos Alves. À tarde, 14 horas, tem programação livre e às 18 horas, Laerte Rodrigues vem com o Espaço Black, a música negra em destaque. Agora você pode ligar todo dia, o dia todo na Rádio Web Caiçara, a nova rádio na sua internet. Essa é de Paulo Afonso. Fique on. Quando você bebe e dirige, você coloca não só a sua, mas a vida de diversas pessoas que eventualmente passem em seu caminho em risco. Pense em quantas pessoas teriam sido poupadas se o álcool e a direção nunca tivessem se encontrado. E isso só poderá ser mudado se todos fizermos a nossa parte. Cabe a gente assumir a responsabilidade de fazer um trânsito seguro para todos. Por isso, se beber, não dirija. Uma campanha da Rádio Web Caiçara. O amor faz parte da vida e o sexo também. Não deixe que o prazer se torne uma dor de cabeça. Não se esqueça da importância do sexo seguro. Ame-se em primeiro lugar e exija camisinha. As doenças sexualmente transmissíveis são implacáveis. Dentre elas a AIDS, que pode mudar toda a sua vida. Não seja negligente. Com o uso do preservativo, você pode ter as duas coisas: segurança e prazer. Não abra mão da mais importante. Uma campanha da Rádio Web Caiçara. O rádio é o veículo de comunicação com maior alcance nos dias atuais. Você não precisa parar o que está fazendo para ouvir o rádio. Você não precisa nem mesmo ter um rádio para ouvir rádio. Basta dar uma volta no comércio, ligar o som do carro ou deixar tudo em silêncio, para que em algum momento você escute aquela voz transmitida pelas ondas do rádio. Prepare-se. Pois é, se sua empresa está no ar, está no ouvido do povo. Anuncie no rádio. Uma campanha Rádio Web Caiçara. Rádio Web Caiçara. 11:27. Todo mundo está ouvindo a Rádio Web que faz a diferença na internet. Rádio Web Caiçara. A diferente de Paulo Afonso. Conexão Mulher. Marissa e Niedja Torquato. São 11 horas e 28 minutos, estamos aqui na Rádio Web Caiçara em mais uma edição do Conexão Mulher. Na primeira hora estivemos conversando com a delegada titular da DEAN, Mirela Santos, onde estivemos falando sobre a violência doméstica contra as mulheres. E agora estamos aqui no nosso estúdio com a cantora Marília Santos. Vamos bater um papo com ela, vem novidades por aí. Então, Marília, bom dia mais uma vez. Bom dia, Niedja.
Bom dia a todos novamente. Sou cantora daqui da cidade, né? Hoje tenho 34 anos, Niedja, mas comecei aqui muito cedinho, né? Minha primeira apresentação, inclusive colegial, que eu ganhei alguns prêmios, foi com 7 anos de idade. Então, profissionalmente, financeiramente, para ganhar dinheiro, tudo direitinho, eu comecei com 11 anos, né? Passei em algumas bandas aqui da cidade, em algumas bandas. Também tive o convite de bandas fora, mas não foi possível ir, né? Por conta questão da família, minha mãe também achava muito novinha, ainda era de menor, então ela achava melhor que não fosse. Pode falar. Não, aí depois das bandas, comecei a fazer o meu projeto mesmo, né? Levar o meu nome. Tanto que as pessoas estranham. Mas como é o nome da banda? É o Marília Santos. Não, o nome da banda, não é o seu nome, o nome da banda é Marília Santos, é o meu nome. Porque se tem várias bandas que querem elevar o nome, porque a minha banda não poderia ser o meu nome. Se sou eu, né? A dona, a empresária, a proprietária, como disse. Então, comecei a parte de investimento no meu nome. E daí comecei a ter um outro conhecimento aqui e as pessoas começaram a ter mais... Isso quando, Marília? Em que ano você resolveu fazer a banda Marília Santos? A banda Marília Santos foi em torno de 2011, mais ou menos. 2011 porque eu engravidei de Maria Júlia em 2009 e esperei ela fazer um ano para retornar a cantar. Então, quando ela retornou, quando eu retornei, que ela já tinha feito um ano que eu retornei, foi justamente em 2011 e foi daí que eu já voltei com o meu nome. Não entrei mais em banda nenhuma e de lá para cá, lutando. Só sucesso. Muita luta, mas muito sucesso, né, Marília? Vê só, ao longo desses anos, né, a gente vê, assim, quem não a conhece e quem a conhece sabe o seu estilo musical, né? Sim. Então, passou por algum mudança de estilo ou o seu estilo é sempre esse? Passou por mudança de estilo. Eu sempre, quando eu cantava em banda, sempre foi em bandas de forró. Mas quando eu comecei com o meu nome, então eu era mais música popular, era de um modo geral, mas era mais MPB, né? Era mais MPB. Só que para mim poder fechar a agenda e tudo mais, eu tive que mudar o estilo. Tive que me adequar. E muito bem, né? Tive que me adequar e fui para o forró, né? Fui para o forró. Para não ser um forró sempre o atual, então, como eu sempre fui apaixonada por forró das antigas, onde a maioria das pessoas também, então comecei o trabalho de Marília Santos e Forró das Antigas, né? Que foi um projeto muito bacana. Foi um projeto muito bacana, foi daí que quando fez um boom, assim, e as pessoas começaram a me reconhecer mais. Sim. Não, pode continuar. Pode ir. Me reconhecer mais e comecei a fazer mais apresentações. Daí formei a banda mesmo, né, com músicos maravilhosos. Todos daqui, Maria? Todos daqui. Todos daqui, com músicos maravilhosos aqui da cidade, que eu sou apaixonada pelo trabalho deles, né? Então, depois, quando veio a paralisação, né, então a gente parou. Quando estava começando a ficar bem legal, sabe? Com a agenda bem massa, aí veio o Covid, né? E parou tudo, paralisou tudo. E daí, quando a gente voltou da segunda vez, aí eu já não pude voltar mais com a banda, por conta da quantidade de pessoas. As restrições, né? As restrições. Então, aí eu tive que me adaptar, me readaptar. Ô Marília, e como está a banda agora? No momento. Cada músico está seguindo o seu... Está trilhando o seu caminho, porque no momento a banda parou. Mas qual motivo a banda foi desfeita? Pela primeira vez que a banda foi desfeita foi quando veio o Covid e a gente não tinha uma noção de quando iria parar. Então foi uma paralisação geral em relação a gente. Que era justamente isso aí agora que eu ia... Aconteceu com todo mundo, com né? todo mundo. Com todos os músicos. Todos os músicos. Eu não tenho um empresário,
para segurar os músicos financeiramente, porque a maioria das bandas grandes seguram seus músicos assalarialmente, né, para poder manter. Então eu sempre fui minha empresária, minha produtora, minha tudo. Então quando veio a pandemia, então todo mundo teve que parar. E cada um ficou quietinho. Quando retornou a música, que nós fomos os últimos a retornar, até porque por conta das aglomerações, nós fomos os últimos a voltar. E quando voltamos com restrições. A minha banda era composta por 6 integrantes comigo. E quando voltou, só podia no máximo 3. Cantor e mais 2. Então, aí voltei com voz e violão, percussão, um negocinho mais acústico. Só que aí depois eu tive que me readaptar para poder tocar em festas maiores, né? Não só em barzinho. Então foi daí onde foi a terceira adaptação. Aí foi para o teclado, que foi as músicas todas programadas, juntamente com a percussão. E foi onde foi o meu último formato, foi esse. Então, de banda, acústico a ritmo. Menina. E vocês foram contemplados com a lei Aldir Blanc, que foi uma lei que era justamente para ajudar os artistas? Alguns artistas aqui da cidade, sim. Eu, infelizmente, não. Você não conseguiu? Não. Montei o projeto, coloquei tudo direitinho, fiz toda a inscrição, gravei vídeos, inclusive, alguns vídeos, inclusive, tá até no meu Instagram. Mas infelizmente não fui contemplada. E qual a justificativa que se dá? Não sei. A prefeitura só e quem estava por trás é que vai saber. Infelizmente eu não fui. Porque se é um projeto para beneficiar, né, justamente mas alguns não foram, não, nem todos foram. Nem todos foram. E não teve uma justificativa para essas pessoas que não receberam esse auxílio? Não. Simplesmente não chegou. Não chegou, ou seja, não chegou a aprovação e então. E agora, Marília, como é que você, Marília Santos, está fazendo para sobreviver? A empresária, cantora Marília Santos. Aí é outro BO, né? Recentemente, eu anunciei nas minhas redes sociais e para alguns mais próximos que eu parei, né? Parei por tempo indeterminado na música. Mas muita gente, vamos ouvir a resposta de Marília, porque tem fundamento sim, vocês vão entender e aguardar, porque assim, não foi indeterminado, mas não foi definitivo, não é isso, Marília? Não, eu espero sim um dia voltar, até porque a música sempre foi a minha vida, né? Meu pai era cantor, então eu cresci na música, eu nasci na música. Então, não tem como eu dizer que ela não faz parte de mim. Enfim. Então, recentemente eu postei nas minhas redes sociais que tinha parado, né? Por tempo indeterminado. E essa paralisação foi por... Eu fui acometida pelo Covid, né? 19. E durante esse tempo todo, se eu peguei o Covid, foi... assintomático, não senti. Você diz naquela desde quando, logo no início da pandemia. Desde o início da pandemia. Não, todo aquele isolamento. Exatamente. Você não se teve, teve foi assintomática, mas agora, né, dessa última vez, que no dia que eu fiz o exame, já foi no terceiro dia dos sintomas, foi dia 30 de janeiro. Então, quando eu fui acometida agora, eu fiquei muito mal mesmo. Você já tinha tomado as duas doses? As 2 doses. Fiquei de cama, de verdade. Fiquei com falta de ar, fiquei com dores no corpo, diarreia, ânsias, sem conseguir me alimentar como me alimento, que eu me alimento muito bem, diga-se de passagem. Precisou ser hospitalizada, Marília? Não precisei, mas fui acompanhada, sim, pela UPA, né? Sempre presente, mas estava na minha residência mesmo. Porém, foram 14 dias bem complicados.
Foram 14 dias. Não foram 7, não foram 3 ou 4, não. Foram 14. Um dia após o outro. Isso. Cada um com um sintoma diferente, isso, né? Eu disse assim, que quando eu ia da cama para o banheiro, parecia que eu tinha corrido uma maratona. Chegava na cama super exausta. E daí, quando eu tive... E na mesma semana, por coincidência, vocês forem olhar o decreto quando saiu, decretando que nós tínhamos que parar novamente, mais uma vez, e eu estava com o Covid super preocupada com a minha agenda que eu tinha, porque na semana que eu fiquei acometida pelo Covid, no final de semana seguinte eu tinha 4 shows. Eu tinha 4 shows, né, para cumprir. E foi no final de semana que o decreto veio. Quando o decreto veio, me desestabilizou mais ainda. Eu digo, pronto, tô com Covid, vem o decreto, e agora? Porque o meu único sustento financeiro sempre foi a música. Eu sou uma pessoa que hoje estou desempregada, né, mas porque sempre a música que foi o meu sustento, o sustento dos meus filhos. Só que vem a parte chatinha, né? Que é a sequela, né? Que são as sequelas. Eu fiquei com algumas sequelas. Eu digo mais psicológicas do que física, né? Que eu acho que uma agrega a outra. Como sempre diz, o psicológico pode levar a muitas coisas, mesmo que você não sinta nada. E, infelizmente, foi isso que aconteceu. Como eu vi que quando eu saí do isolamento, foi o boom assim para mim. Quando eu saí do isolamento, eu tinha um show a cumprir, que não era aqui na cidade, era em Delmiro, porque a cidade ainda não podia ter. Quando foi no 15º dia, eu saí no 14º, e eu tinha no 15º dia para cumprir essa agenda. Eu fui, mas eu sou sincera em dizer, foi as 2 piores horas da minha vida, foi naquele show. Mas isso por quê, Marília? Foi a retomada, foi a parte psicológica mesmo, aquele medo de enfrentar aquela população, você recém-saída de um Covid, medo de... Foi um todo. Foi a parte respiratória, que não estava ainda 100%. A questão do pessoal ali também por perto deu uma mexida, deu uma abalada. E o principal, eu sempre, para quem me conhece o meu trabalho, eu sempre fui muito perfeccionista. Muito perfeccionista. Quando eu vou fazer uma gravação de CD, é uma concentração de 2 semanas antes. Eu entro em dieta, exercícios, cuidados, sabe? Em relação a tudo, para que saia perfeito. Nos meus shows, a mesma coisa. Não bebo, faço os meus exercícios para que o meu show venha sair aos ouvidos, né? Para que o meu público, eu estou apresentando algo, estou me dando algo para o público, para que o público possa saber. Ou seja, nesse dia, quando eu me ouvi, foi traumatizante, assim, para mim. Porque eu não sentia quando eu estava cantando. Mas nos vídeos eu percebi. Então, assim, foi desafinação, semitonação. Em alguns momentos eu tive que parar de cantar. Quando terminava a música, eu tossi bastante, porque fica essa tosse enjoada. Para quem teve aí sabe que fica uma tosse muito enjoada. Uma tosse enjoada. Então, assim, para mim foi uma apresentação horrível. Fora que, enquanto eu estava em casa, só quem sabe disso é quem está em casa mesmo. Quando eu estava engomando, para chegar para você ver o limite que chegou a parte psicológica. Quando eu estava engomando a minha roupa para ir cantar, eu tive uma crise de choro. E eu dizia, eu não quero ir. Não quero ir, porque eu não vou conseguir. Na minha cabeça estava que eu não vou conseguir. Porque eu estava não estava me sentindo totalmente 100% ainda.
mas com aquele medo de decepcionar o seu público. Exatamente, talvez, isso, né? isso, principalmente. Então, assim, mas eu disse, não, tenho que ir, como eu sempre fiz. Muitas vezes eu cantei muito mal, triste, com raiva e tudo mais, mas eu fui porque o público, eu tenho que respeitar o público e tenho que respeitar o contratante. Eu digo, não, eu vou, não estou bem, mas eu vou. Fui, fiz, eu não podia dançar, Nédia. Você já estava cansada? Eu não podia me balançar, eu não podia dançar, que já me faltava ar, então fica essa dúvida. Marília, é o psicológico? É o físico? Você fez a tomo para saber com a questão dos pulmões? Não, na UPA não solicitaram? Não. Hoje, Marília, você está fazendo algum acompanhamento médico, psicológico, para ir resolvendo essas situações, para que tão logo a gente possa estar ouvindo Marília Santos nos palcos da cidade e região, não é isso? Não, eu não consegui fazer ainda um acompanhamento específico, até porque, como eu falei, estou desempregada, então eu não tenho o financeiro, até porque corri atrás de trabalho, mas a personalidade pública, a figura pública Marília Santos atrapalha até nesses momentos, porque as pessoas acham que eu só sei cantar. As pessoas acham que a imagem Marília Santos pode colocar a imagem da empresa muito vista e tal. E às vezes algumas empresas que eu fui diz, é você, Marília Santos, tal. Não, você não quer fazer uma parceria? Não, eu não quero parceria, tanto que hoje eu estou fechada de parcerias para não me comprometer com empresas para que eu possa trabalhar, né? Enfim, então, não tenho acompanhamento por conta disso. Mas está precisando, né, Marília? Sim, mas dei entrada no meu postinho da minha rua, no PSF do meu bairro, para que eu possa passar pelo médico do PSF, para daí ver quando é que vai ter, quando é que vou conseguir. E nesse caso, Marília, não tem uma urgência, assim, eu não sei como é que está aqui em Paulo Afonso, mas em algumas cidades, as pessoas que tiveram sequelas do Covid, ou esse acompanhamento pela UPA, ou em casa, elas têm uma certa prioridade, digamos assim, que ficaram com sequelas mais severas, até para as sequelas não se agravarem mais. No caso, aqui não tem, aqui na cidade de Paulo Afonso, a gente não tem essa... Na verdade, eu não procurei saber, até porque quando os dias que eu passei bem mal, eu me isolei, né? Me isolei, fiquei em casa. Na verdade, eu não queria nem sair de casa. Até às vezes o meu companheiro, não, vamos dar uma saída, eu não quero, sabe? Até tipo à noite mesmo, não quero nem assim passar por perto de algum local que tenha música ao vivo para não correr risco de alguém me chamar para fazer uma participação. Então não estava saindo de casa, a não ser eu estava fazendo o trivial, que é a rotina de mãe, de dona de casa, porque essa eu não posso, eu tenho que ser forte para eles, né? Então eles nem têm noção do que eu estou passando, que eles não precisam. Então, assim, a minha rotina de mãe, sim, né? Faço. Mas essa questão aí, eu ainda não procurei, porque eu estava, pelo menos, assim, associando primeiro o que eu tinha, o que eu estava sentindo, se era realmente físico, se não era. Mas eu acho que hoje, eu digo que, como eu estava falando com Niédia, eu acho que é mais psicológico, é mais uma fobia, digamos assim, do que a parte física. E você não procurou esse atendimento psicológico mais rápido? A gente tem algumas, acho que Jarlana até falou pra gente, tem um programa, né, rede, que lá você encontra psicólogos assim, disponíveis, que alguns têm um custo social e outros não tem custo. Que até online, né? Online. Eu fiquei sabendo, Niédia estava eu passando um pouquinho da minha história aqui antes de entrar para Niédia, para poder ela ter uma noção. E a Niédia foi que me falou sobre isso, e daí agora eu vou procurar saber, porque até então não estava sabendo, não porque estou desinformada, é porque eu não procurei, porque eu me isolei para daí conseguir. É porque eu pensava até então que era mais realmente físico. É tanto que eu procurei o posto do meu bairro
para passar pela consulta médica, tudo mais. Então, essa parte psicológica eu ainda não procurei. E que deva ser a solução, né, Marília? Assim, sim. Para tão logo você retornar, né? Então, assim, a gente já pode falar de projetos futuros ou ainda é cedo? Um pouco cedo. Um pouco cedo, até porque eu tenho uma agenda para cumprir, né, com uma colega minha, uma amiga minha, em maio. Em maio. Se eu não me engano, é 1º de maio. Tenho essa agenda para cumprir com Luana. Então, creio que... É uma festa particular? É uma festa dela, que ela está fazendo, que ela vai fazer aqui na cidade, para convidados dela, né? Festa particular. Então, até lá, eu espero estar bem para poder fazer esse show. Porque, diga-se de passagem, eu já estou preocupada. Não, estará. Desde então, né? Mas para projetos futuros, até então, agora ainda não. Só estou preocupada mais com esse show. Acredito que você irá se recuperar. Porque se for psicológico, é realmente claustrofobia. Estamos agora às 11 horas, né? 49 minutos aqui na Rádio Web Caiçara, no programa Conexão Mulher, com Marília Santos, falando um pouco da sua trajetória, a questão da música, por que ela se afastou um pouco devido a problemas de saúde, devido ao Covid. Marília, e você ainda consegue cantar? Dar uma palhinha pra gente? Eu tô aqui pedindo música. Gente, Marília vai poder cantar muito, como ela já falou aqui, pra quem entrou agora, Marília teve Covid. Infelizmente, os sintomas foram mais graves dessa vez, mesmo ela tendo tomado as 2 doses da vacina. E ela está sentindo um pouco de cansaço. Então, uma das sequelas foi esse cansaço que não permite que ela cante muito. Então, temos que ter uma compreensão. Marília está em fase de tratamento, recuperação. Logo, logo estará de volta nos palcos, cantando e dançando. Novamente aqui, né? Esperamos com certeza. Quando você vá retomar os palcos, assim, em primeira mão, vem aqui no Conexão Mulher, não é isso, Mari? Sim, para dar essa boa notícia. Isso. Né, para os seus fãs e para todos os ouvintes da Web Caiçara. Enquanto isso, algum ouvinte pediu aí alguma coisa, Marília? Só estão pedindo, Marília vai cantar? Marília vai cantar. Então Marília canta o que ela quiser? Marília canta o que ela quiser. E aí, Marília? Marília vai cantar uma musiquinha pra gente? Uma palhinha, pode ser. Como o meu carro-chefe sempre foi forró das antigas, vou cantar um pedacinho de uma que foi que veio agora, nem estava assim preparada, porque enfim, né? Não quero mais saber de você. Por favor, não me procure mais. Já cansei de esperar por você. Sei que vou me arrepender, mas não volto atrás. Não quero mais lembrar de você. E se um dia você dizer o que é o amor, sem sofrer, sem chorar, eu queria estar ao seu lado, só pra te falar como é ruim a gente amar sem ser amado. Marília, eu até tentei te ajudar aqui, mas eu falei, eu não vou estragar a voz dela. Já ela não tivesse aqui, ela faria, né? A segunda voz. Eu até tentei aqui, eu falei, vou dar uma ajudinha, mas eu pensei, não, que eu vou estragar o negócio aqui. Eu não me atrevi. Eu não. Eu vi. Mas assim, eu acho que eu não sou médico, então não tenho. Mas assim, você ainda continua cantando maravilhosamente bem. A voz ainda tá assim, perfeita. Já mesmo sem violão, sem som, dá vontade até de dançar. E a capelinha boa, hein? Ainda continua. Eu tenho certeza que você logo estará bem, recuperada. Espero que se alguém estiver nos ouvindo, da rede do SUS, do PSF, da rede pública, ou até alguma clínica particular, né? Que possa te atender, que possa dar assistência. Realmente, alguma psicóloga que esteja nos ouvindo, alguma clínica psicológica que possa também e quer dar esse apoio a Marília Santos, que é uma figura importante aqui na nossa cidade, é filha da terra e sempre foi cantora, sempre nos
presenteou nossos ouvidos, né, com suas músicas. Em muitas festas, né, Marília? Agora chegou a vez, né? Isso, sintam-se à vontade, quem tiver. Marília, então, Oi. Estamos agora às 11h53, caminhando para o final do programa Conexão Mulher. Então fique à vontade para fazer suas considerações, suas pontuações, o que você quer falar. Agradecer a vocês, muito obrigada pelo convite. Fiquei um pouco pensativa. É tanto que quando Niédia falou, eu disse, ai meu Deus, já me deu um nervoso. Mas não pelo fato de vir, mas pelo fato de explanar, na verdade, o que aconteceu, porque assim, eu não explanei, então queria guardar para mim, para quando fosse de fato realmente retornaria. E como eu lido com os meus problemas para mim mesma, então eu queria passar por esse sem explanar. Mas cuidem-se, principalmente principalmente nós mulheres, né, que passamos por tantas coisas, ele só vai, né, sugando, deixando pra gente, e quando chega em um determinado momento, bum, essa bolha explode. Então é muito importante que vocês se cuidem direitinho, principalmente nós mulheres, tá? Não passe por cima do problema, se cuidem de verdade. Eu espero sim um dia voltar, né? Em breve, até porque amo, nasci, né, na música, então espero sim voltar. Não sei quando, mas está nas mãos de Deus e Ele vai suprir. Mas eu preciso me cuidar, preciso me sarar para poder daí levar o meu melhor, como eu sempre levei, né, para o meu público. Então, gente, é emocionante, né? São 11h55 aqui na Web Caiçara. Estamos chegando ao finalzinho do Conexão Mulher. Uma participação fantástica aqui de Marília, né? Mari, eu te digo uma coisa, talvez seja tema da nossa próxima pauta, né? A gente vê essa questão do Covid, sim, né? Sim. Trazer um profissional médico aqui para falar dessas sequelas, sim, tanto as sequelas físicas como as sequelas psicológicas, né? Que podem ter acometido não só Marília, que esteve aqui, que abriu pra gente, mas quantas pessoas em casa não estão passando por isso, né? Então, assim, o Covid tá aí, vamos nos cuidar, e eu acredito que mesmo que ela estava vacinada, as 2 doses, né, Marília? Sim. E ainda passou por tudo isso. Então, gente, mais uma vez, reforço a vocês. Estava vacinada, em plena pandemia, eu fiz 4 lives. Isso. 4 lives e... Não foi acometida, né? Mas... Dessa vez gente, foi. Se cuidem, vacinem-se. Quem ainda não foi, corre lá. A vacinação infantil tá aí. Hoje nós fomos vacinar nossos filhos, né, Marília? E antes de vir pra cá, fui cumprir o meu papel de mãe. Exatamente. Estávamos lá vacinando nossos pequenos. Babies. Então vamos se cuidando, gente. Muito obrigada, né, Marília? Agradeço mais uma vez. Espero contar com você mais vezes aqui no nosso programa. Esteja à vontade. A quem está nos ouvindo, muito obrigada pela paciência, pela parceria. E sábado a gente vem com mais novidades, hein? Mari, fico contigo aí. Eu quero agradecer a Marília pela participação, pela disponibilidade, por se abrir aqui com a gente, pro seu público, e torcendo de coração, Marília, que dê certo, que você se recupere rapidamente. E aí, como eu disse, se alguém estiver ouvindo e quiser dar essa assistência a você, fique à vontade, entre em contato, passe seu contato, seu Instagram. Sim, meu Instagram, Marília Santos Oficial. E o meu WhatsApp 759-8863-9532. Pronto, então assim, vamos formar uma rede de apoio nas mulheres, né? Que são realmente, a carga é sempre em cima da gente, a carga eu vim justamente por isso, porque é um programa direcionado às mulheres. E a doutora Mirella estava falando aí um pouco, né? Essa questão de como somos afetadas. E somos afetadas de uma forma geral, né? Eu também já passei por agressão, né? Tanto física como psicológica, por ex-parceiros. Então é tudo uma mescla. Então a gente precisa realmente se cuidar. E de fato, a gente precisa olhar mais pra gente. Então eu vim agora decidir porque eu tô um pouco mais preparada. Não tô ainda preparada para cantar.
mas para cuidar e externar o que eu estou sentindo, o que eu estou passando para outras mulheres, vai que estejam passando pela mesma coisa. Sim, e assim, essa foi justamente a ideia do programa, né, Nied? Quando a gente pensou, era que aqui em Paulo Afonso não tem, era que houvesse um espaço justamente para essa rede feminina. Nós não precisamos competir entre a gente. Não. Pelo contrário, a gente tem que se unir, formar força, vínculo. Só nós mulheres sabemos o que é que a gente passa, porque é muito fácil para o homem machista julgar a nossa vida. Mas só a gente é que sente na pele todos os dias o que é ser mulher neste país. Só nós sabemos o quanto dói, o quanto rasga na pele. Então, é justamente essa a ideia do programa. E eu espero que as mulheres que estejam vindo, que possam contribuir, ajudar, que formemos essa rede de apoio. Então, assim, agradeço de coração. Eu que agradeço mais uma vez. Espero que logo, logo você esteja novamente nos palcos cantando com a gente. Amém, se Deus quiser. E estamos encerrando. Tem aqui uma mensagem que o nosso companheiro Ivanildo Quirino, né, ele deixou para as mulheres. Pediu que a gente lêssemos aqui. Lucas, você quer ler essa mensagem? Na verdade, eu... Diga, Lucas. Lucas só querendo falar aqui, ele falar um pouquinho com a gente. Eu gosto de participar, minha gente. Bom dia. Boa tarde, bem dizer, né? Meio-dia já invadindo aqui o espaço das mulheres. Mário, pode ler aí essa parte, né? Eu queria só finalizar com um poeminha meu que era para eu ter rodado, que era para eu ter lido aqui no programa do Quirino, mas não deu tempo, até para não atrapalhar as convidadas, vocês, né? Mas aí é sobre a questão da pandemia, certo? Você lê essa e eu fecho com chave de ouro. Pronto. Então, assim, a gente vai encerrar aqui com chave de ouro hoje, né? Até para deixar o programa mais breve. Vamos lá. O poema é do nosso amigo Ivanildo Quirino. Simplesmente lindas. Viva as mulheres. Parabéns para vocês, que mesmo em maioria têm errado bem menos, certamente por amar muito mais. E os homens reconhecem. Mas, na verdade, sabemos quem agradece é a vida, por manterem sempre viva essa linda alma menina, que não brinca, quando se busca levar a todos uma vida cada vez mais digna. Resumindo, são simplesmente lindas. Então, esse é o poema do nosso Ivanildo Quirino. Obrigado pelo presente, Ivanildo, escrever pra gente com tanto carinho. E agora vamos para finalizar com a poesia do Lucas. Aqui, pessoal, o Lucas Barros aqui do apoio aqui do som e tal. Enfim, essa poesia se chama Sintomas de Esperança. E o pessoal aqui, durante o que a gente abordou, né, falando um pouco da Covid, acho que bateu bem com isso que eu ia trazer. E assim, tenho saudades dos abraços e dos momentos que até há tão pouco tempo me consolavam, pois hoje já não sopram os mesmos ventos, e eu te juro que não imaginava viver em um mundo tão difícil. Me senti de castigo em casa, pois desde quando tudo isso teve início, eu torci até para criar asas. Saí voando para um lugar que fosse por completo outra energia, e aí então só depois retornar quando alguém dissesse: chegou o fim da pandemia. Sinto que o ano só teve 3 meses, depois disso parece que o tempo parou, mas Deus me manteve firme todas as vezes que por Ele meu coração clamou. Hoje eu só quero saúde, paz e minha família, música boa e ser feliz como uma criança. E se for para aparecer outro danado de vírus, que os sintomas sejam só de esperança. Ai, que lindo, Lucas. Que lindo, gente. Estamos agora meio-dia, encerrando o programa. Que lindo a mensagem de otimismo. Obrigado. De Lucas. Que tenhamos realmente isso, né, Marília? Sim. Que se vier outros vírus, que seja de esperança realmente. Arrasou, Lucas. Então, tchau aos ouvintes. Obrigado vocês que estiveram com a gente até agora, nos acompanhando. Próximo sábado estaremos aqui novamente a partir das 10 horas com novas pautas. Como o Nied já falou, vamos tentar trazer essa questão da pandemia, do Covid. Já estou articulando. Vamos ver se a gente consegue trazer alguém. Então, fiquem ligados conosco. Bom final de semana. Aproveite o final de semana de vocês e cuidem-se. Protejam-se, porque o vírus está aí.
A vacina, a gente sabe que ele diminui os casos de mortes e de internações, porém, as sequelas nem sempre são erradicadas. Às vezes a gente fica com sequelas. Então, vamos se divertir, sair, mas com bastante segurança, usando máscara, álcool gel, mantendo toda a segurança. Um abraço, pessoal. Um abraço, Marília, obrigado. Niédia, o Lucas, que esteve com a gente até agora, obrigado. Obrigada a todos. 12:03. Toda semana o Conexão Mulher chega até você. Junte-se a nós, mulherada, e participe. Até a próxima semana.